pessoas, né? Então a gente vai, aí vocês têm um pouquinho de paciência que a gente vai se organizando. Estamos ao vivo no Instagram também. Estamos ao vivo no Instagram. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tava contando pro pessoal do Face que nós estamos com um monte de brinquedinho novo para ver se a gente consegue profissionalizar o Estúdio Tabajara. E as gurias estavam apanhando aqui, por isso que a gente demorou uns minutinhos para entrar. A gente está querendo, de repente, sair em vários canais ao mesmo tempo, né? E aí a gente tem que ir estudando aos poucos o que funciona, o que não funciona, né? Hoje a gente vai trabalhar com a técnica do Sagenlass, que é para fazer esses cachepozinhos, ó. Como é que tá o áudio, gente? Estamos de microfone novo também, gente. Nos contem aí que a gente tá de microfone. Estamos de microfone. A gente comprou um que não chegou ainda e a gente tá experimentando um outro novo. Tá bom o som, meu? Olha, ninguém reclamou até agora, mas então, tá bom. Tá. E porque outro dia eu fiquei morrendo de pena da live que a gente fez com a Estela, de tá dando, só deu eco quando eu falava, né? Por isso que vocês viram que eu falei bem pouquinho para não atrapalhar muito o papo, né? Mas eu gostei bastante dela ter aceito o convite, porque eu devo muito da experiência que eu tenho, assim, a ela, né? Das aulas que eu fazia com ela de teatro na faculdade, enfim, né? Essa questão da postura diante de uma filmagem, diante das pessoas. Eu lembro bem os exercícios, tudo. Ontem, na segunda-feira, no nosso papo, eu relembrava as aulas. Foi muito gostoso, foi muito bom. Então, eu achei que era uma experiência muito legal. Só que, lamentavelmente, a gente teve aquele problema do eco, né? Mas, enfim, tecnologia é isso, né, gente? Quando funciona é uma maravilha, mas quando não funciona, atrapalha um bocado. Eu vou começar colocando isso aqui na mufla, tá? Enquanto vocês vão chegando, para eu poder abrir durante a live, tá? O que nós vamos fazer hoje na mufla vai ser esse mini cachepô, tá? Que é da técnica do Sagenlass. E na mufla nós vamos fazer em 12 minutos, tá? Aí eu vou falar tudo que eu vou fazer, mas eu só quero colocar ela logo para funcionar, para dar tempo, tá? A Estela disse que hoje até flor tem. Sim, não, mas hoje porque é o cachepô, né? Aqui tá o vidrinho, agora tudo eu vou falar pra vocês o que a gente tá fazendo. Vou centralizar aqui o vidrinho. Eu vou me mexer, tá, gurias? Pra poder abrir aqui o micro-ondas. Vou virar um pouco. Vou virar um pouquinho pra cá pra ficar mais fácil pra mim. Vou colocar a mufla. Devagarinho, vou me mexer o menos possível para não ter surpresas. Vou colocar dentro. Glauci, nós estamos aqui. Eu vi a tua mensagem, ela, cadê vocês? Eu acho que caiu. É bom, caiu, aproveito e mostro para vocês. Vocês conseguem ver aqui? Vamos tirar essas coisas. Muita coisa. Eu acho que ele caiu, então eu vou levantar aqui dentro. Não tinha caído. Fez um barulhinho. Ok. Vou programar, vou botar 12 minutos. E aí agora eu vou falar tudo que nós vamos fazer, tá? Era só porque eu queria ter tempo de abrir. 12 minutos, potência máxima. Ok. E ele vai trabalhando. Enquanto isso, a gente trabalha. Bom, eu quero falar algumas coisinhas antes da gente começar. Hoje, a Mel postou... Como é o nome do videozinho aquele? Reels. A gente vai enlouquecer vocês, né? Porque cada hora é uma que posta alguma coisa. Pois é, ela postou uns trabalhos feitos com liner e várias pessoas perguntaram, tá? Então eu queria comentar isso aqui, ó. Isso aqui é o trabalho do liner, o pontilismo que a gente fez com a Margot. Esse aqui tá entre vidros. Eu vou botar assim pra vocês verem que ele não fica com relevo. Dá pra ver, gurias? Uhum. Tá. Se eu uso sobre vidros, como eu usei aqui, ele não fica tão brilhoso, mas fica assim, ó, com relevos. Ok? Deixa eu ver. E teve gente também perguntando sobre a porcelana. Gente, funciona sobre a porcelana. Esse trabalho foi feito pela Norma. Isso aqui é liner. Eu, inclusive, vou entrar em contato com ela para ela me mandar foto de um prato que ela fez todo, como se fosse o canetado, só que com liner.
tá? Para ela dizer bem a temperatura, porque teve gente que usou com a porcelana e disse que não deu certo, mas funciona, tá, gente? A prova tá aqui, ó. Porcelana, ó, foi queimado. Eu só não me lembro a que temperatura ela queimou, tá? Então, com relação ao liner, era isso que eu queria dizer pra vocês, que a Mel disse que muita gente estava perguntando. Então, a técnica que nós vamos trabalhar hoje... E outra coisa, nós temos poucas unidades dos coloridos, então... É que chega e acaba logo. Quando chega já tá tudo Quando quiser, encomendado. se vocês quiserem, peçam logo, porque Peçam tem logo. pouco. É. São 11 cores, preto, branco e mais 9 cores. Bom, nós vamos trabalhar hoje com uma técnica que se chama em inglês sagging glass, que é para fazer os cachepozinhos de vidro, dá para fazer vasos e também porta-velas. Nós vamos fazer as miniaturinhas dele na mufla, porque assim eu tenho como mostrar para vocês o fazer no momento, né? Olha, a Glaucia disse que tem que ser mais alta a temperatura, acima de 800. É? Pra porcelana? Então tá aí a resposta. Eu tava conversando hoje com a pessoa que me comentou que não tinha dado bom resultado, e eu expliquei pra ela que como eu não trabalho com porcelana, aí tem algumas coisas que eu fico devendo, assim, né? Mas aí eu ia conversar com a Norma agora quando acabasse a live pra perguntar. Bom, o processo disso aqui é o seguinte: a gente pode fazer do tamanho que quiser, tudo vai depender do molde que nós usarmos e eu vou ensinar vocês a fazerem hoje. Esse molde aqui eu fiz com um pote de sorvete daqueles da Sorvelândia, que aproveito para dizer que é maravilhoso. É a delícia de doce de leite, né? O especial de doce de leite, eu não sei o que é maravilhoso. Eu usei e ele é bom, eu gosto bastante de trabalhar com esses moldes de gesso, porque se a gente se passar um pouquinho da temperatura e o vidro grudar um pouco na peça, a gente corta o gesso e tira o gesso. E se a gente fizer esse mesmo trabalho em peça de cerâmica, que também é possível, e o vidro ficar um pouco apertado, a gente para salvar um tem que quebrar o outro. E no gesso não tem problema, né? Então, vocês observem que aqui nós temos este efeito, que tem esses babados e a peça encostou, porque ele é feito assim, ó. Ele encostou no piso do forno. E também temos este efeito, que foi feito assim também, e vocês observem que não encostou, então ele fica bem reto. E sobre o encostar ou não, eu vou conversar com vocês agora. Lindinho para botar, ó, orquídeas. Essa aqui eu ganhei da minha aluna e deu ano passado. Caiu as florzinhas, agora vai começar. E essa eu ganhei da minha filhota Dia das Mães. Ai, a Mel tá fazendo careta porque não foi ela. Como que não? Foi a Nath. Não. Ah, foram vocês? Nós não. Então tá bom. Cara de pau. Cara de pau. A mufla queima até quantos graus? Olha, a Adma me disse o outro dia que para a técnica de raku que ela trabalha, que a gente fez no micro-ondas, ela precisa que a temperatura seja 960 graus. E a gente faz raku no micro-ondas. Então, a 960 graus eu sei que chega. Tá? A gente não tem como dizer Não exatamente, tem, mas de tem acordo como com o dizer. resultado de cada técnica, a gente diz mais ou menos A gente quanto. diz mais ou menos. E aí, quanto mais tempo, mais temperatura chega. Exatamente. 15 minutos eu sei que eu chego a 800 graus. Aí, se eu for agregando mais minutos no micro-ondas, eu vou, logicamente, chegando a uma temperatura mais alta. Então, aqui o que nós vamos fazer? Opa! Vamos fabricar primeiro o molde para trabalhar. Eu esqueci de trazer água. Pega pra mim um copo cheio. Que não se repita. Que não se repita. Na real eu trouxe água, mas é porque eu tô tomando. Nós vamos agora fabricar o moldezinho de gesso, tá? Esse molde aqui já tá pronto, eu fiz mais cedo. Só pra mostrar pra vocês, ó. Apesar de que a gente já fez, mas eu gosto de fazer todo o processo cada vez que a gente vai trabalhar. A gente faz com copinhos descartáveis. O molde que a gente usa, por isso que eu falei que eu fiz com o da Sorvelândia, a gente quase sempre não, eu sempre quebro. Eu nunca consegui fazer nenhum sem quebrar o moldezinho de fora, tá? Então vocês façam com peças que vocês, com plástico que não tenha serventia pra vocês. A não ser que isso aqui fosse de silicone, tá? Então esse aqui é o molde. A gente tem que esperar secar, tem que estar muito, muito, muito seco pra gente trabalhar, já seja na mufla ou no forno profissional. Diferente da pasta de vidro. Diferente da pasta de vidro. Aí,
Que não precisa esperar secar. Não, de fato, quando seca, a gente molha. Vou pegar um estilete e vou fazer isso aqui, ó. Pra tirar essa cara de copo, porque isso aqui marca no vidro, tá? Vou raspar isso aqui. Tudo com estilete. E isso aqui é legal de fazer logo que a gente tira do copinho, logo que ele tá pronto. E em 2 horas vocês fazem isso aqui e dá pra tirar, tá? Tiro tudo isso aqui, ó, vou raspar todo ele pra ele não ficar com essas marcas, pra ele ficar assim, ó, tá vendo? Ficar assim. E depois, esse aqui também tiro, porque tudo que ficar marca. E depois eu vou fazer umas perfurações aqui, só pra evitar que fique abaulado quando a gente queima. Isso aqui é necessário fazer, tá, gente? Faço isso aqui. A ferramenta, qualquer coisa que vocês tiverem, isso aqui é aqueles negocinhos de relojoeira, eu acho, mas enfim, pode ser qualquer coisa. Eu faço furinhos ou faço uma canaleta assim, ó. Uma canaleta, 2 canaletas e 3 canaletas. Eu prefiro os furinhos, ok? E agora eu vou fazer o copinho pra vocês verem. Vamos pegar um copinho plástico, vamos colocar água, sempre colocamos primeiro a água e depois o gesso. Aqui eu já tenho gesso misturado com quartzo. Vocês lembram que o quartzo deixa a peça um pouquinho mais resistente, mais refratária. Vou colocando gesso aqui dentro. Tá bom o áudio, gente? Andam tão caladinhos nas Pois lives, é. né, Mel? Acho que não estão mais gostando, a gente não vai mais fazer, de repente. Meu computador estava travando. Como é feito o molde? Só gesso? Não, é quartzo com gesso. 50% gesso, 50% quartzo. Primeiro colocamos a água e depois, ó, vamos colocando o gesso e o quartzo já misturado previamente, tá? É, eu acho que o pessoal não tá gostando Não das tá lives. Quem gostando. sabe a gente para de fazer. A gente para de fazer aí. Já encheram. Cansaram da gente. Cansaram toda quarta-feira. Aí ainda a mãe inventou segunda, quarta e sexta agora. Mas passo a passo é só quarta-feira. Olha só, vou botar bem pertinho pra vocês verem, ó. Ele começa a não absorver. É assim que a gente sabe que tá chegando no ponto. A gente não mexe antes. Só agora, quando ele não tá mais absorvendo, é que eu vou mexer. Dessa maneira, não vai encher de grumos. E vocês lembrem que o ponto pra gente saber se tá legal, se ficou bem feito, é colocar o dedo, esse é o ponto de luva, tá? Se eu fosse fazer qualquer outra receita para qualquer outro tipo de molde, já fosse para casting, para devé, tudo seria feito dessa maneira, ok? A Célia disse que tá pensando numa pergunta agora, já que o pessoal não para. Tá, vou limpar aqui. Lembrem que isso aqui a gente não pode lavar na torneira, porque senão entope. Aí o que a gente faz? Nesse caso, eu poderia até deixar ele aqui dentro mesmo, mas se eu tiver feito no outro recipiente, eu passo pro moldezinho, tá? Vou bater para tirar as bolhas de ar e isso aqui tá pronto. Aí depois, quando ele seca, que são mais ou menos 2 horas depois, eu rasgo esse copo e tiro, que nem eu tirei e mostrei pra vocês. Com o gesso molhado, eu faço os furos, raspo tudo isso aqui, ó, pra não ficar com aparência de copo. Isso aqui tem que sair, ok? A gente tá meio atrapalhado hoje. A Mayara bate lá, eu bato aqui. A gente tá se batendo. Sujei de gesso. E a mufla maior sai quando? Só Deus sabe. Isso, só Deus sabe. Mas A eu gente juro não pra conseguiu nem vocês- material ainda, gente. Eu juro Então, pra vocês que a gente tá... talvez em novembro, dezembro. sei lá.
Quem Janeiro. sabe Papai Noel traz uma mufla maior. Ó, já vão pedindo aí de Peçam pra presente. Papai Noel. Bota lá na meia da árvore de Natal uma mufla maior, uma mufla grande. Bom, depois que eu fiz isso, eu tenho os meus moldes já sequinhos pra levar pro forno. Se eu vou trabalhar no forno profissional, eu uso moldes maiores. Se eu for trabalhar na mufla, eu faço essas pecinhas pequenininhas, ok? Posso trabalhar com vidro grosso, como esse aqui. Posso trabalhar com 2 vidros, como este aqui. Deixa eu mostrar aqui. Posso trabalhar com um vidro só, como este aqui. Ok? O importante, gente, é que o vidro esteja limpo e que vocês, antes de levarem o vidro para o forno, se lembrem de usar aquela lixinha maravilhosa. Ó, vai parar. Eu vou abrir e vou mostrar ele quente, mas lembrem, isso não se faz. É só para vocês verem, tá? Isso não se faz. Em casa, quando vocês estiverem trabalhando com a mufla de vocês vão fazer isso quando ela esfriar. Quando vocês puderem botar a mão nela sem queimar as mãos. Mas eu aqui quero mostrar a mágica acontecendo para vocês. Já pensou, agora abre e não deu certo? Morro de medo. Ninguém tá livre, né? Ó, faltou tempo. Viram que ele começou a curvar? Volto com ele pro forno. Só porque tu falou aí, ó. Só porque eu falei. Mas foi bom, eu gosto quando acontece. Gosto quando acontece, porque aí eu posso mostrar. Está quente pra caramba, gente. Pelando. Eu tenho que fazer aqui fora. Vocês não encostam. Ai, Não façam isso em casa. não façam isso em casa. Olha, tá queimando a luva. Rachou o vidro. Hã? Rachou o vidro. Achou? Vou botar outro. Claro, que a gente tá mexendo com vidro em quente. Cuidado onde tu vai apoiar. Não. Ali em cima do outro vidro. Vai quebrar. Bom, vou cortar aqui. Que bom que aconteceu. Ótimo. Adorei. Aí eu vou cortar aqui. Adorei, só que não. Não, é bom, Mel. Sabe por quê? Porque assim, eles podem ver. É que senão parece que é tudo Parece perfeito, né? tudo Que não dá perfeito. certo. Não, acontece. E é bem isso, tem que ir fazendo testes, né, Tem que gente? Pra fazer os gente testes. até chegar na Cadê a temperatura minha certa. madeirinha, hein? Não trouxe madeira pra cortar aqui. Acho que não. Vou cortar com isso aqui, não gosto, mas vou cortar com ele. Tem que ser quadrado, né? 8 por 8. Então, 8 seria aqui. 8, 8. Vamos cortar aqui. Onde comprar quartzo e gesso? Gesso vocês podem comprar em qualquer ferragem. Ó, vou gastar as pontas. E agora eu já vou dar 15 minutos. É que assim, ó, eu já tinha feito esse aqui, eu fiz em 15 minutos e olhem como ele derreteu demais. Derreteu demais. Esse aqui eu fiz em 12 minutos e ficou ótimo. Mas varia, né? De Mas acordo com o varia. dia. A Noris perguntou se agora não vai sujar o vidro, mas é que a gente tá fazendo outro. Tô fazendo outro vidro, Noris. Aquele tá ali, ó. É Começou que- a curvar, tá pelando. E aí, ó. É que trincou, né? Porque a gente abriu na... Tá quente, gente. Posso esquecer de pegar com isso aqui. A mufla tá tinindo. Estão perguntando do casting. Quando o verão? Onde? Tá difícil, viu, gente? Tá difícil. Eu já pedi várias vezes. Tu não tá num bom ângulo aí, né? Não, tá ruim, né? Não tá. É que eu, pra Cuidado ficar que num- tá... Cuidado ali, ó. Tá quente. Pra eu ficar num bom ângulo, vocês não enxergam. Tá.
colocou ali dentro. Bom, isso aqui a gente já fez na outra live, né? Já. Não, mas a gente vai ver hoje ainda. Vamos lá. Feito. Foi bom acontecer, porque aí vocês veem que, na real, o que deu ruim aí foi que o vidro trincou, porque ele saiu, né? Ele caiu, aí a gente teve que tirar. Mas eu poderia ter colocado de novo ali, que era o que eu tava fazendo, e colocava mais minutos. Não tem problema nenhum, a gente pode voltar com a peça pro forno. Olha, trabalhar com a mufla em seguida a uma queima influencia no tempo, pois ela já está quente? Sim, sim, influencia. Possivelmente esse aqui que eu coloquei 15 minutos, ele fique derretido demais como esse aqui. Mas como é um teste, eu tô mostrando pra vocês justamente que eu quero que vocês vejam que no forno de vocês também a mufla vai se comportar de uma maneira diferente. Eu gosto que essas coisas aconteçam pra gente poder mostrar. Quando eu tô trabalhando no forno, tanto no forno profissional quanto na mufla, eu preciso saber qual é a medida do vidro que eu vou cortar pra colocar aqui dentro. Digo, pra colocar aqui em cima. Fiquei pensando na mufla, falei dentro, tá? Então... Você colocou um calço no molde? Eu coloquei, e vou explicar por quê. Eu vou mexer no seu tripé um pouquinho só pra pegar meu vidro que tá embaixo dele. Ah, sim. É só pegar o vidro aqui. Sim, eu coloquei um calço e vou te explicar por quê. Eu achei que o vidrinho, ele ia encostar no piso. E eu não queria que ele ficasse assim, ó. Quando encosta no piso, ele fica assim. Eu quero que ele fique desse jeito, com as pontas assim, tá? Qual o tempo, perguntar? O tempo ali eu botei 15 minutos agora, porque a gente botou 12 foi pouco, aí eu botei 15. Esse aqui no forno profissional é 750 graus, tá? Como é que eu faço o cálculo? No teu forno, né? No meu, né, gente? Sempre digo assim, no meu, né? Vou pegar um papel de rascunho. O nome da lixa tem ali nos destaques. Eu coloquei um destaque que se chama fornecedores. Ali tem a lixa, mas é lixa diamantada da Diamax. Eu sugiro o número 50, que é esse que a gente tem aqui, ó, que é o mais grosso. E sempre lixamos antes de ir pro forno, porque se a gente lixa depois que sai do forno, ele fica opaco. Eu cortei um papelzinho, tá? Só para vocês verem o raciocínio. Aqui está o meu molde, que ele poderia ser mais alto, enfim. Eu vou botar ele exatamente na metade e vou fazer isso aqui, ó. Supostamente é isso o que o vidro vai fazer, entendem? Então, se o vidro estiver comprido demais, essa ponta vai encostar e vai dobrar e vai fazer a mesma coisa que fez aqui. Deixa eu mostrar. Ok? Ai, vou tomar uma aguinha, gente. Não, eu ia fazer um chimarrão pra ti e esqueci. Não deu tempo também, né? Gente, nós corremos tanto hoje, foi um dia de loucos. Inclusive, não respondi ninguém agora, quando terminar a live. Não, quando terminar a live... Eu respondi, né? Você respondeu, né? Não respondi ninguém. Quando terminar a live, eu vou assistir o chá com a Márcia Pietrobol. Aham, eu já postamos Já ali postaram, nos stories né? pra... Então, assim, como eu faço se eu não quero que encoste? Quando encosta, fica legal também. Só que vocês têm que fazer sempre uma camadinha de caulim por baixo, que eu fiz ali na mufla. Isso a gente faz também no forno profissional. E se eu não quero que encoste, eu vou ensinar pra vocês como vocês vão fazer esta medida. Vocês vão medir. Ó, quebrou o vidro. Susto. Que bom! Ó, deixa eu pegar e mostrar. Olha, quente. Olha o que acontece. Quebrou, ó. Viram? E demorou ainda, né? Pra quebrar. Estressou. Tá quente ainda. Bom, como é que eu vou fazer? Eu pego o molde. Primeiro eu vou decidir qual vai ser o molde que eu vou utilizar. Se um copo, se do meu sorvete da Sorvelândia, enfim. Meço. Até aqui deu 8. Até aqui deu 13. E até aqui deu 21. Então, a medida daqui até aqui deverá ter 21. Tá? Na diagonal. Na diagonal. Não é aqui.
Aqui, de fato, tem 21, tá? Ela precisa ter na diagonal 21 e aqui ela tem 30. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos... O bracinho, vou cortar ele. Vou tirar 1 centímetrozinho. E vamos medir de novo. 26. Continua comprido. Faço sempre com papelzinho de rascunho. Posso usar vaso barro de floricultura? Pode. O problema do vaso, se isso aqui fosse um vaso de barro, eu ia até pegar, eu esqueci de trazer pra cá, um vasinho de floricultura, o que vocês têm que fazer é botar por fora dele papel cerâmico, ou por fora dele vocês têm que botar aquela manta mole que parece um algodão. Eu gosto muito mais de trabalhar com de gesso, gente. Por experiência, eu sugiro de gesso. Continua grande, olha, ele tem 23. Vou cortar de novo. Quer dizer que eu comprei a mufla para queimar porcelana. Posso fazer isso com vidro? Qualquer vidro e a peça que está embaixo do vidro e que vá na mufla. Que material é? Sim, a mufla, ela serve para... É a mesma mufla para vidro, para porcelana, para raku, para cerâmica. Sim. É a mesma mufla, a tá, mesma gente? mufla. Daí vocês decidem com o que vão trabalhar. Que vocês vão trabalhar. Inclusive, tem muita gente que pinta porcelana, que comprou a mufla, e eu, de propósito, tô mandando kit vidreiro dentro, porque eu quero que essas porcelanistas se transformem em vidreiras em algum momento. Porque assim elas vão poder experimentar. Essa peça aqui é de vidro, não foi feito na mufla, porque é outra técnica. Eu tava com outro colar hoje que tinha sido feito na mufla pela Jalda, uma aluna minha. Então, olhem só. Não encosta. Vou medir e vou dizer pra vocês quanto tem. Eu acho que ele tem menos de 21. Tá com 21 certinho. Tá? Então, esse é o raciocínio que vocês devem fazer para saber o tamanho do vidro. Então, este quadrado aqui, ó, é o tamanho do vidro que eu vou cortar. Se eu for cortar grosso para fazer uma peça como esta, eu corto um vidro só. Se eu for cortar para fazer esse que é duplo, eu corto 2 vidros. Se for duplo, eu sugiro 2 vidros de 3 milímetros ou 2 vidros de 2 milímetros. Não usem vidro muito grosso para fazer duplo, ok? Depois que eu fiz essa baguncinha aqui, eu vou pegar o vidro, porque eu já sei qual é a medida. Vou medir. Quando você faz essa técnica, você coloca sozinho no forno tradicional ou junta outras peças? No profissional, né? Profissional, tá, gente? O tradicional é que eu gosto de fazer bem essa diferença, porque tem um pessoal que pinta porcelana e que eles começam com uma pintura que é para forno tradicional, que é o forno da cozinha, que eu acho que é uma temperatura que vai, uma tinta que vai a 150 graus, acho. Tá? Então, forno profissional. Quando eu faço isso aqui no forno profissional, eu uso eu faço várias pecinhas de gesso e eu coloco várias peças, só que todas as peças terão que ser queimadas na mesma temperatura, 750 graus, que no meu forno é o que eu faço para conseguir isso aqui, ok? Eu posso colocar outras peças, mas sempre peças que precisem da mesma temperatura na queima. Eu não posso colocar uma peça que eu quero fazer fusão, por exemplo, porque ela não vai chegar na temperatura. Depois que eu fiz isso aqui, que eu sei que o vidrinho deve medir 15 por 15, eu vou colocar aqui. Qual era a lixa que tu ia mostrar pro gesso? Pro gesso? Pois é. Foi só de vidro, né? É, a lixa de vidro é essa aqui, ó. Essa aqui. Diamantada, A diamantada. da Diamax. Número 50. Gente, eu tinha pego uma madeirinha. O que eu fiz com ela? Vou marcar 15 aqui.
Tem como colocar metal entre vidros na mufla? Tem que responder em espanhol. Tem. Sí. Hay como poner. Yo puse el otro día en un story un trabajo de Elisiane. Ella explicó cómo lo hizo, pero yo puedo subir de nuevo la foto. Ella puso alrededor adentro, entre dos vidrios, puso alambre y quedó precioso. Yo voy a subir de nuevo la foto. Eu respondi para ela que sim dá, gente, que a Lisiane outro dia fez, eu coloquei nos stories, ela colocou entre dois vidros um fio de arame e deu perfeitamente bem. Perdi o cortador, tá aqui. Vou cortar sem régua, tá, gente? Porque eu não sei o que eu fiz com a... Não sei o que eu fiz com a minha réguinha. Só pra nos humilhar, viu? Uhum. Vou ser obrigada a cortar sem régua retinho aqui, ó. Vou ser obrigada a cortar sem régua. Ah, sim. Falando em cortar, me pediram pra fazer uma live de diferentes tipos de corte. Vamos fazer. E me pediram pra fazer uma live ensinando a fazer moldes de cuba. Também vamos fazer. Vocês tratam de pedir coisas que eu sei, tá? Bom, aqui eu tenho a lixa de novo. Vou colocar água aqui. E isso aqui, ó, eu faço sempre, gente. Independente de ser na mufla ou no forno profissional. Eu tiro esse ângulo de ponta aqui, ó, e deixo ele arredondado. Por que eu faço isso? A temperatura que nós vamos fazer a modelagem do sagging desse cachepô, ela é uma temperatura próxima a 750 graus. Então, ele não arredonda as bordas. Se eu for fazer qualquer coisa que tenha ponta, eu preciso lixar as pontas antes de levar para o forno, porque quando eu tirar, se eu não fizer isso, a ponta vai estar assim ainda, porque ele só modela, ele não arredonda as pontas, ok? Então, eu faço isso nos 4 lados. Nos 4 lados. Vou lavar, né, com água e sabão. Isso aqui que a gente tá fazendo é só porque a gente tá fazendo a demonstração aqui na live. Mas isso aqui eu lavaria com água, sabão, água e detergente. Não coloco mais as mãos, porque vocês sabem que qualquer marcadinha de dedo que tiver, qualquer sujeirinha... Como é que a gente tá de tempo? 5h40 já. Meu Deus. Mas Muito a gente rápido. começou pelo menos... E 5. uns 5 minutos atrasado. Tá. Aí, olha só, depois que eu fiz isso aqui, eu vou pegar um molde, lembram que era esse, né? E vou centralizar. E vou levar pro forno. Centralizar, ou se quiserem deixar mais Também, assim, né? Esse aqui, ó, ficou com mais ponta para um lado do que pro outro. Esse aqui ficou bem centralizado. Tá? Então, a gente leva pro forno. E se fosse o forno profissional, seria 750 graus. O tempo de permanência de 750 graus é a olho. Eu abro o forno, que isso é outra live que nós vamos fazer, abrindo o forno, um dia desses, que é o que eu vou fazer agora com a mufla. Quando ela sair daí, a gente vai abrir. Espero que ela não tenha caído, né? Mas enfim. Mas olhem, este aqui foi feito na mufla, viu, gente? É que tá meio torto aí, ficou ruim de eu trabalhar. Bom, com relação à decoração que eu vou fazer nos vidros, se eu usar 2 vidros, vocês podem utilizar qualquer uma das decorações que eu mostrei nas outras lives. Nas técnicas de esmaltação de vidro, em pó, pintando com murano, marmorizado, o que vocês quiserem. Depois eu vou postar mais fotos, inclusive de trabalhos feitos por alunos, que tem cachepôs bem decorados, bem coloridos. Olha tá? só, a tal lixa parece uma esponja de cozinha. É uma outra esponja que tu tem. Eu sei qual é, uma fininha, macia. Não? Pra lixar o gesso? Mas essa aí também parece, né? Mas essa aqui é só pra vidro. O gesso, gente, vocês podem lixar até com lixa. Gente, até com lixa de unha. Qualquer lixa. Eu posso usar qualquer vidro? Espelho dá certo também? Então, o espelho, tem gente que trabalha com espelho. Eu não gosto muito de trabalhar com espelho, tá? Mas sim, com espelho também dá certo.
Agora, eu não me lembro, porque vocês lembram que tem o lado que é o espelho, né? E tem o lado de trás, que seria o lado em que vai o nitrato de prata. Eu não me lembro agora se esse vai pra fora, se vai pra dentro, porque eu não trabalho muito, praticamente não trabalho com espelho. Posso até fazer experiência pra contar pra vocês. Vai parar a mufla, o micro-ondas. Vamos ver se agora deu certo. Como você faz pra centralizar quando é com pintura plena? Quando faz o quê? Pintura plena. Por exemplo, se tivesse pintado o vidro e tu quisesse fazer o cachepô. Eu espero secar, limpo as bordas. Quando tá seco, eu coloco o outro vidro em cima e levo no forno. É isso. Não, como tu faz pra centralizar. Ah! Assim, ó. Boa pergunta. Deixo o vidro aqui embaixo. Centralizo assim. E faço assim, ó. E levo pro forno, ok? Boa pergunta. Gente, cruzem os dedos aí. Pra não ter caído o vidrinho. Vamos ver. Tadá! Não Mostra a caiu. mufla, mostra. Ó a mufla. Quente, quente. Tá, Fecha foi aí que tá tempo aqui. demais. Eu vou fechar porque senão vai quebrar o vidro. Isso, gente, vocês não fazem nunca. Só Essas se for fazer luvas, raku. vocês só vão precisar se vocês forem fazer raku. Vocês me desculpem, mas eu tô hoje terrível. Posso fazer com treliça e um outro vidro? Treliça e um outro vidro. Não entendi a pergunta. Posso fazer com treliça. Se você fizer uma treliça e depois quiser curvar, pode. Eu já fiz. Fica ótimo. Tá. Dúvida, em quanto tempo você atinge 750 graus? Umas 4 horas, mais ou menos. Eu faço bem lenta a minha queima. Eu subo, no meu forno profissional, eu subo mais ou menos 3,5 graus por minuto. O vidro, vocês sabem que a gente tem que queimar muito lentamente, não sofrer nenhum choque térmico. Então, no meu forno, eu subo bem lento. Mais ou menos 3,5 graus. Perguntas? E o espelho se queima ou fica espelhado? Não fica espelhado, não. Ele fica com uma cor estranha. Eu não gosto. Por isso que eu não faço. Um amarelado queimado, sabe? Não fica legal. Nessa queima precisa ver o lado bom, acho que seria o lado O estanhado. lado estanhado, sim. A gente sempre vê o lado estanhado, tá, gente? Sempre. Principalmente quando a gente vai pintar. Sempre. O lado estanhado é o lado, quando o vidro é fabricado, o lado que fica em contato com a superfície de estanho, tá? Então, o lado estanhado sempre fica pra baixo. Olha aqui, ó, a Eunice falou, para o pigarro, maçã. Lembra que a Estela falou? Viu, ó? Menina, que horror. Mas comecei agora. Vocês sabem o que é isso, né? É muito pó. E hoje nós passamos o dia inteiro trabalhando com gesso, com molde, com coisas. E eu fiquei inalando isso aí, apesar de ter trabalhado com máscara. Então, ó, a mufla já tá esfriando mais um pouco. Vou mostrar de novo. Ó, já tá perdendo a cor. Peraí. Foi muita temperatura, como eu disse que seria, né? Nossa, até aqui tá quente. Quente, né? Poderia ter sido agora sim, na segunda queima os 12 minutos, que da primeira vez não deu certo. Então isso é bom até para mostrar para vocês. E quando a gente faz uma segunda queima e a mufla ainda tá quente, o tempo de permanência altera. Porque a peça, o forninho já tá quente, a mufla que funciona como forninho já está quente. Então a temperatura seria, o tempo seria um pouco menor. Perguntas? O lado estanhado em contato com o molde? Sim, o lado estanhado em contato com o molde. Se eu fosse trabalhar com 2 vidros... Deixa eu cortar esse aqui. Vou cortar esse aqui, ó. Se eu fosse trabalhar com 2 vidros, a tinta vai entre os dois. O lado estanhado do vidro de baixo fica para baixo e o lado estanhado do vidro de cima também fica para baixo, tá? Então, o lado estanhado vai ficar em contato com o molde ou em contato com o forno e
nunca vai ficar o lado estanhado para cima. Vai ficar sempre para baixo. Entendido? Aqui uma dúvida. Alguma dica para entender as siglas do forno profissional para programar a queima? É que depende do programador. Não vem com manual, será? Geralmente vem com manual. Ou se não tiver vindo com manual, vê qual é o nome do fabricante para entrar em contato, que geralmente eles mandam. Se é o da Novos, é tranquilo, porque a Novos é aqui de Porto Alegre. Bom, não sei se é a pessoa de Porto Alegre, né? A gente tá eu ainda estou com a mentalidade de que as aulas são presenciais. Às vezes a gente às vezes a gente tá numa live, tem gente da Bahia, tem gente de outro país, inclusive, e eu fico, esse Porto Alegre não. Mas se for da Novos, que é o controlador digital dos meus fornos, a gente entra em contato e eles explicam. E se não, é só ver qual é o fabricante e entrar em contato com o fabricante pela internet, que eles mandam. Vocês têm site onde podemos comprar essa lixa? Essa lixa nós não vendemos. Tem na Diamax, lá nos destaques, tem um destaque que se chama Fornecedores, que tem lá o contato da Diamax. A Diamax é uma loja que é também aqui de Porto Alegre, mas eles têm site e eles mandam para fora, que trabalha com material para mármore, marmoraria. E essa lixa o pessoal usa para acabamento. Tem várias, tá? Aqui eu sugiro essa aqui, para nós é a melhor. Tem várias lixas para acabamento quando a gente vai trabalhar com polimento manual. Eu tenho todas, mas a que eu mais uso antes de ir pro forno é essa aqui. Pode fazer com molde de inox? Pode fazer com molde de inox. O cuidado é o mesmo que eu falei do molde de cerâmica, tá? A gente tem que botar um primer muito bom, um desmoldante muito bom. E o que acontece? Se o molde, por exemplo, aqui eu vou dar bem isso aqui para mostrar, ó. Se o vidro gruda no molde, e se o moldezinho é de gesso, eu quebro o molde e tiro, ó. E consigo aproveitar a peça. Agora, se é de cerâmica, e tudo bem, que o de gesso é a gente que faz, e de cerâmica a gente vai botar fora. Outra coisa que eu quero comentar com vocês com relação à questão do furo, se eu não faço furo, ele fica abaulado assim, ó. Dá pra ver? Uhum. Ele não vai ficar assim, ó, chatinho como esse. Então, ele fica bambo assim como esse, ó. Então, esses furinhos são essenciais. Mesmo no molde de inox, se vocês forem usar, vocês façam um furinho. Eu já usei copo de inox para fazer e fica perfeito. Mas a gente tem que prestar muita atenção na temperatura. A gente tem que abrir o forno e quando ele começa a descer, que encostou, a gente tem que parar a queima, porque senão ele gruda, tá? A mesma coisa com de cerâmica. Já usei vaso de cerâmica, porque às vezes, outro dia, por exemplo, me pediram para fazer um cachepô para um vaso. Eu não tinha nenhum coisa de sorvete que coubesse o vaso. E casualmente eu tinha os vasos de cerâmica que cabiam. Aí eu usei ele, mas prestei bastante atenção de que ele não abraçasse, o vidro não grudasse muito no molde. Tá? Se o gesso for desenhado, esses desenhos aparecem no vidro? Aparecem no vidro, sim. Olha só, esse aqui que grudou, ó. Isso aqui é a canaletinha é isso aqui, ó. Viu? Por isso que eu gosto de lixar, porque senão a gente fica com a impressão do copo mesmo. A não ser que o desenho que esteja aqui seja um desenho que se queira, né? Aqui, por exemplo, ó, eu lixei mais nessa parte aqui, porque o vidro não ia encostar aqui embaixo, então eu lixei mais aqui. Onde posso comprar a mufla? Nós que fabricamos e comercializamos, Bárbara, daí tu é só pode... entrar em contato. E a gente pode tá com nos uma chamar de listinha de direct. espera, né, Mel? Mas é só deixar o nome na lista de espera. A Eunice já avisou, tem 40 minutos. 40 minutos, obrigada, Eunice. Bom, então essa técnica, só para recapitular, vocês podem fazer com vidro nacional de 2 milímetros, de 3 milímetros, de 4 milímetros, de 6 milímetros, de 8 milímetros. À medida que a gente aumenta a espessura do vidro, parece que seria mais tempo, mas não. A gente precisa de menos tempo, porque no calor o vidro mais pesado vai pesar mais rápido e ele vai descer mais rápido.
Se eu vou usar 2 vidros, meu marido tá ali do outro lado também fazendo assim, ó, 7 minutos, 5 minutos. Não, é que a gente começou um pouquinho depois. Um pouquinho mais tarde. Eu não sei qual é essa lixa, gente. Não sei qual é a lixa. Eu não sei. A gente nem falou de lixa pra gesso. Quem tá perguntando? Será que foi o Vire Arte. O gesso tu cortou com estilete, aquela parte, né? Eu cortei. Eu nem trouxe lixa pra trabalhar com gesso hoje. Eu só abri o copo, usei o estilete pra raspar. Usei o estilete pra raspar aqui e fazer assim, não foi lixa. Mas pode ser qualquer lixa, lixa de obra, lixa de madeira, lixa de unha, como eu falei pra vocês. Qualquer lixa, sério. Pode fazer molde de gesso para acessórios? Pode, fica bem legal. Eu ia falar alguma coisa que eu esqueci o que era. Sim, eu tava falando da questão da espessura do gesso, do vidro. E se vocês forem pintar o vidro, eu sugiro que usem ou 2 vidros de 2 milímetros ou 2 vidros de 3 milímetros, tá? O vidro fumê responde muito bem e o dourado também responde muito bem. Se quiserem que ele fique mais escuro, é só colocar 2 vidros fumês. Se vocês forem trabalhar com vidro importado, o tempo é menor, em vez de ser 750 graus, 720, 730. E na mufla também é menos tempo. Em vez de ser, nesse caso aqui, eu fiz 15 para mostrar para vocês. Eu fiz em 12 esses aqui, né? Eu faria em 10 minutos ou em 11. A gente tem que ir testando. Porque o vidro importado é um vidro mais mole, né? O coeficiente de dilatação dele é menor, então a gente precisa de menos tempo. Qual o nome da indústria de fornos de vocês? Eu trabalho, eu tenho 4 fornos, tá? Um é da Jung, que é um forno que ele serve para cerâmica, para porcelana e também para vidro. Ele é um forno vertical, com as resistências na lateral. Para mim, Jung é a Ferrari dos fornos, tá? Depois eu tenho 2 fornos da Artisfire e tenho um forno que foi feito por um serralheiro. Que eu vou dizer para vocês que é o forno que eu mais uso, porque ele é o forno maior. Ele tem 1,20 m por 80, tá? Mas tem bons fabricantes de fornos no Brasil. A Sanches também é muito boa, ela é aqui de Porto Alegre. E outro dia a gente postou também uma fábrica de São Paulo que alguém passou pra gente e a gente postou. Tem uma pergunta aqui em espanhol. Se bota caulín, não tem que revestir? Não, el gesso não precisa. En este caso, no hace falta poner caulín. El gesso es el único molde que utilizamos para trabajar con vidrio que no precisa desmoldante, tá? Los demás sí, el gesso não. Tá, gente? O gesso é o único caso de molde para vidro que a gente não precisa de desmoldante. Os outros moldes todos precisam. Biscoito cerâmico, porcelana, aço inoxidável, todos eles precisam. O gesso não precisa. Depois eu vou mostrar para vocês um dia desses os efeitos diferentes. Anota aí, uma live efeito pra gente fazer. Efeitos diferentes alcançados com os moldes de gesso. Porque a questão da gente não usar o desmoldante, ele trabalha ou a nosso favor ou contra o que a gente está fazendo. Nesse caso aqui, ele é ótimo porque a temperatura é 750 graus. Quando a gente está trabalhando na fusão, o vidro gruda no gesso e dá um efeito maravilhoso, só que às vezes a gente não quer que grude. Então a gente tem que saber o que a gente quer fazer e eu posso dar dicas para vocês disso aí. Quantos milímetros tem esse aqui, Fumê? Esse tem 5 milímetros. 5 milímetros esse vidro. E esse aqui tem 6 milímetros. O pessoal tá mandando oi da Argentina. Olá, chicas. E esse aqui são 2 vidros de 3 milímetros. Tá? E aqui um vidro de 3 milímetros. Tá tudo sujo. Dúvidas? Se eu trabalhar com vidro de 10 milímetros com Murano, não entendi a pergunta, mas... Com Murano deve ser com esmalte Murano? Isso. Pode ser. Só que daí, vamos supor, aqui tá o vidro de 10 milímetros, né? Você vai trabalhar com Murano aqui.
O Murano vai ficar para cima, na hora de colocar você coloca ele assim, fica muito bom. Eu já fiz e fica ótimo. Não de 10 milímetros, mas eu já trabalhei com vidro grosso e utilizando o Murano. Posso usar placa de grafite com base para queima? Nunca usei. Tá aí, faz o teste e nos conta. Faz o teste e conta. Nem sei como é a base de grafite. Eu acho que essas bases de grafite o pessoal que trabalha com maçarico usa para pegar, né? Porque o grafite não gruda no vidro. Mas como base eu nunca utilizei. Eu não saberia dizer. Até gostaria de saber. Acho que funciona. Regina Paula. Amei a live. Quando for a Porto Alegre, vou até vocês. Aprendi muito. Que bom. Gente, olha, Regina, quando passar toda essa pandemia, a gente vai fazer muita visita. Eu já tenho uns 3 a 4 ateliês que eu quero conhecer. Vai ser um prazer. Venha, será muito bem recebida. Mais perguntas, Mel? Pessoal agradecendo. O quê? Eunice, quanto tempo? Quanto tempo, Eunice? Acho que uns 5 minutos já, porque são 6 horas. Acho que vamos finalizando. Vamos finalizar pra gente não correr o risco. Sexta-feira, nós temos uma live e a nossa convidada Eunice Jardim, que vai nos contar e nos mostrar como funciona a mufla para biscoitar a cerâmica e para esmaltar. Então não percam. Toda essa galera que tá me perguntando sobre biscoito na mufla, que eu sempre digo, gente, não sei responder porque eu não sou ceramista. A Eunice tá há um tempão fazendo essa pesquisa e sexta-feira na nossa live ela vai contar pra gente como tem sido a experiência dela, vai contar os tempos, vai contar tudo, né, Eunice? Ela tá aí seguindo a gente aí na live. Tá? Então, sexta-feira, às 17 horas. A gente mudou o horário, tá? Porque tava ficando muito tarde. Então, sexta-feira vai ser sempre às 17 horas. Bom, pessoal. Feito? Quando vier pro Rio, te espero. Ateliê Luz e Arte em Osório. Oh, delícia. Ah, Osório tá pertinho. Osório tá mais fácil. Dá pra ir de carro, né? Dá pra ir de carro, porque o problema dos ateliês longe agora é que não tá dando pra gente andar de avião. Mas de carro é caro uma visita aí ao Osório. É só a gente combinar. Uma boa opção, né, Mel? Um passeio legal. Então tá, vamos finalizar então, gente. Gente, eu espero que vocês tenham entendido. Gente, agora a gente convida todo mundo a ir assistir o chá com a Márcia Pietrobon, das Joias Pietrobon, que a gente fez a live semana passada. Isso. Então elas gravaram um bate-papo, né? Isso. E ela vai também agora assistir. Isso, e ela ia postar hoje às 17 horas e vai deixar salvo, então vamos lá assistir. Vai ficar salvo, vamos lá assistir agora. Tá bom? A gente vai deixar salva a live, gente, então sempre fica salvo. Não tem problema, se perderam, agora dá pra assistir. E se tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato. Vocês sabem que a gente sempre responde, tá? Se a gente demora um pouquinho, é porque assim, ó, às vezes eu digo assim, a minha equipe vai entrar em contato. Eu vou confessar pra vocês que a minha equipe somos a Mel e eu. Então, só que no caso... Quando não sou eu, é ela. Então... Só que no caso, eu vou falar pra vocês, a mãe esquece de passar pra equipe dela, que sou eu. Então, se vocês ficarem no vácuo por mais de um dia... Vocês entrem em contato. Que não seja final de semana, tá, gente? Porque final de semana a gente realmente não costuma responder muito. Mas se vocês ficarem no vácuo mais de um dia, vocês chamem de novo, tá? Porque provavelmente a mãe esqueceu. Eu esqueço. Eu digo, vou te passar. Não, na real, eu procuro sempre dizer, me cobra, porque eu esqueço. Esqueço mesmo. É horrível isso, mas é. Então tá, gente. Muito obrigada. Marquem no aviãozinho as pessoas que vocês achem que possam se interessar sempre pelas nossas lives e não esqueçam de clicar no coraçãozinho. Inclusive me disseram que depois que a live fica salva, se vocês forem lá e puserem coraçõezinhos e também fizerem comentários, isso para nós com relação ao Instagram soma pontos. Então façam isso que nós vamos agradecer. E nos vemos daqui a pouco no chá da Pietrobon e sexta-feira no nosso encontro com a Eunice Jardim. Já tá treinando, Eunice? Ela disse que falou com a Estela. Come maçã, viu? Come maçã. Ou se não, traz um copinho com água. Tchau, gente. Tchau, gente. Até sexta.